Balneário Camboriú será o primeiro município do país a adotar o uso de brinquedos de programar na educação infantil. O HOPE, robô criado pelo Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação da Univale, vai ser o novo colega de classe dos alunos de um núcleo de educação da cidade. Os brinquedos terão a missão de desenvolver diversas habilidades nas crianças, como programação, lógica e matemática. Bom, os detalhes a gente confere agora no Viva Voz, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo, Isabela Correia. Oi, Isabela. Boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/VivaVozUnivale, e também pelo Instagram, que é no @VivaVozUnivale. Muito bacana, a gente hoje está recebendo aqui no programa os professores André Raab e André Santana, professores do LIGHT, Laboratório de Inovação Tecnológica de Educação, na Educação da Univale. Deixa eu identificar aqui, então, o professor André Raab. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Também o professor André Santana, os dois Andrés. Tudo bem, professor? Bem-vindos também. E também nós estamos com a Djaísa Gomes de Sá, que é técnica pedagógica do Departamento de Educação Infantil de Balneário Camboriú. Boa tarde também, Boa tarde. Djaísa. E a professora Solange Duarte, do Núcleo de Educação Infantil Carrossel de Balneário Camboriú. Bem-vinda. Boa tarde. Bom, queremos entender essa ideia que está dando o que falar, muita matéria saindo a respeito. Agora, professor André Raab, então, conta pra gente como é que surgiu a ideia desse robô, né? O robô HOPE, que tem um nome simpático já também, né? A ideia surgiu aproximadamente 3 anos e meio atrás, quando eu estava buscando alternativas para levar conceitos de computação para um público cada vez mais jovem, né? A pesquisa de computação e computação na educação básica já é um tema que a gente tratava no laboratório. E eu conheci um brinquedo que existia no exterior e coincidiu do padrinho do meu filho estar no exterior naquele momento, e eu pedi para ele trazer o brinquedo. E o meu filho brincou, gostou, mas eu levei para o laboratório e comecei a convencer as pessoas: vamos fazer esse brinquedo aqui, isso tem muito potencial para a gente levar para a escola. Esse brinquedo que a gente está vendo aqui, ele não está contextualizado na realidade brasileira, ele tem uma série de coisas que ele pode ser melhorado. E desde então, tenho conseguido atrair pessoas para ajudar no projeto, né? E o André Santana, que está aqui com a gente, é um dos principais que colaborou muito no desenvolvimento do brinquedo. E com a felicidade agora de, recentemente, com auxílio e parceria do Ministério Público de Balneário Camboriú, e com a parceria aqui com a Secretaria Municipal de Educação, também de Balneário Camboriú, a gente está podendo levar agora para as escolas. Que bacana, né? E, professor André Santana, quais são as principais funções do HOPE? Então, ele é um brinquedo, né, como o professor André falou, onde a ideia dele é tornar a aprendizagem de algumas habilidades um pouco mais simples e próxima da educação infantil, né, não afastando a essência da brincadeira. Então, através de um conjunto de botões que permitem que tu consiga movimentar o brinquedo, os professores eles preparam uma série de atividades pedagógicas dentro da sala de aula para justamente conseguir estimular habilidades de sequenciamento, habilidades de programação, isso através de atividades pedagógicas como contos, uso de tapetes que a gente tem pedagógicos também, e envolvendo, nesse caso, o uso desse brinquedo de programar. E quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto? Na criação deste robô, né? Várias pessoas. É difícil até de pontuar isso. São mais de 15 colaboradores ao longo desses últimos 3 anos e meio, desde orientandos de TCC até orientandos de mestrado, né? Eu fui orientando do professor André Raab. Então, é até meio complexo assim, de citar os nomes, né? Atualmente, a equipe do HOPE, dentro do LIGHT, ela é composta por cerca de 7 pessoas, que envolvem estudantes dos cursos de engenharia mecânica, de mestrado em computação aplicada e mestrado em educação. Tá, antes da gente falar um pouco mais sobre o LIGHT, que é um outro trabalho bem bacana, perguntar aqui para a professora Solange, agora no mês de maio, as educadoras do núcleo infantil lá de Balneário Camboriú, o Carrossel, conheceram o robô HOPE, né, professora? Sim. Qual foi a sua primeira impressão quando você viu o robô? Bom, quando eu vi o robô, nós tivemos na formação, né, durante o horário, uma parte da manhã, para a gente conhecer.
De início, eu achei que teria algum controle remoto para aquele robozinho, né? É a primeira coisa que toda criança... E a gente estava ali quase com o olhar de criança, praticamente, né? Eu achei que tinha algum controle. Essa foi a primeira impressão que eu tive quando eu vi o robô, né? Daí eu procurei, né? Não tinha controle. Enfim, e depois daí colocaram o tapete e tal, e eu fiquei olhando, né? Fiquei esperando alguém dar o caminho pra gente. Daí descobri que tinha o teclado, aquela que você faz a programação em cima dele. De primeiro momento, eu achei assim, tá, e aonde está o controle ainda, né? Mas, assim, se for olhar para o lado da educação infantil, realmente é um brinquedo super interessante, que ele envolve tecnologia, que hoje em dia nós estamos muito ligados ao computador e ao telefone, né? Tudo é muito mais rápido, a criança fica muito no telefone, no computador. E você também não pode distanciar a criança da tecnologia que nós temos hoje em dia, né? Nós temos que avançar em relação a isso. Então, nós não distanciamos eles totalmente, mas nós incluímos a criança num mundo que ela não deixa de brincar, né? Ela não perde a essência de brincar, como antigamente nós brincávamos na rua, né? No quintal de casa, né? E esse brinquedo você pode levar ele por quintal, né? E brincar com a tecnologia envolvendo tudo que está à sua volta. Bom, e professor André Rabi, qual que é a base na plataforma para a criação de um robô que visa, além de inovar, também exercer uma função pedagógica com crianças? A gente, em uma das pesquisas que eu orientei no mestrado de educação, ela justamente avaliou o impacto que tinha um projeto anterior que a gente fez em parceria com o Ministério Público, que era a transformação de máquinas caça-níqueis apreendidas pela polícia em computadores para os núcleos de educação infantil. E uma das constatações que essa pesquisa que avaliou o projeto teve é que a necessidade da gente pensar alternativas de usar a tecnologia dentro da sala de aula, junto com a professora, sem tirar a criança do espaço, sem colocar eles em contato com telas, seria muito mais bem recebida, né? E, nesse sentido, quando eu entrei em contato com o conceito do brinquedo de programar, isso mostrou um caminho bem viável para que isso acontecesse, né? E desde então a gente envolveu, além do professor André, uma outra mestranda que se chama Tatiane do Rosário, que passou a usar os brinquedos em sala de aula na educação infantil e começou a nos trazer vários elementos que puderam enriquecer o próprio projeto do brinquedo, né? Em contato com as crianças, usando uma outra versão. A gente formatou questões de quais cores de botões usar, a integração ou a combinação do som do botão com o som do giro, a necessidade da gente pensar rodas que não ficassem presas em pequenos desníveis no chão da escola. Então, a gente foi adaptando o projeto do brinquedo a uma série de questões que foram levantadas em pesquisas e também aprendendo sobre melhores práticas de como usar o brinquedo, né? Em relação à versão inicial que a gente se baseou, que era um produto comercial, a gente fez melhorias bastante significativas e a principal dela é que a gente reduziu o custo a menos de R$150, que é o que a gente consegue produzir o brinquedo hoje, e que os equivalentes que vêm do exterior viriam a mais de R$700, com certeza. Só qual o material que foi produzido esse brinquedo? Nós ainda fazemos ele de uma forma artesanal, né, mas é um artesanal mais sofisticado porque ele entra na cultura da fabricação digital que a gente dissemina no laboratório. Então, a gente usou impressora 3D para imprimir botões e roda e uma adaptaçãozinha chamada Ballcaster, que é uma bolinha que ajuda ele a girar. Também a cortadora laser corta o MDF, é um MDF de 3 milímetros, né, e permite construir a carenagem do robô. E a parte eletrônica a gente também fez com o auxílio de outros professores, o professor Paulo Valim, que é um parceiro que é do curso de Engenharia e Ciência da Computação. A gente conseguiu produzir, inclusive, o circuito eletrônico, o circuito dos botões, o circuito de carregamento de bateria e a parte mecânica também de acoplamento de todas essas peças com o auxílio dos professor. O professor André é professor de Engenharia Mecânica e também dos alunos bolsistas de Engenharia Mecânica.
Então, muito legal, assim, a integração dos conhecimentos que permitiu gerar o brinquedo, né, a forma de produzi-lo. Também tem um trabalho de design que foi fundamental, do aluno Daniel Robson, em que ele apresentava para as crianças diferentes formatos do brinquedo e elas iam dizendo, olha, esse é mais legal, esse é mais bonitinho. Então, ele foi construindo junto com as crianças. E acho que o que mais nos orgulha é que o brinquedo ele é resultado de pesquisa. É uma pesquisa que fundamentou todas as escolhas que a gente fez e que aparentemente estão sendo felizes agora. Bom, e para trabalhar dentro de sala de aula com o robô, os educadores do Núcleo de Educação Infantil Carrossel passaram por um treinamento. Djaísa, quais foram as principais informações passadas nesse treinamento? Interessante citar também que quando o professor André procurou a Secretaria de Educação e nos reunimos, ali nós já constatamos que essa parceria com a Univale e o Ministério Público vinha totalmente ao encontro das novas propostas que tínhamos para a educação infantil. E essas propostas, exatamente é isso, é chegar até o professor ferramentas tecnológicas que eles pudessem colocar em prática em sala de aula com essa visão pedagógica. E todo esse processo, o ROP nos trouxe essa possibilidade. Então, na conversa, né, nós vimos a importância de fazer a formação em primeiro lugar. Os professores nos deixaram assim, felizes por 100% da aprovação deles com essa visão pedagógica que tinha sobre o ROP, e a aceitação das crianças veio coroar tudo. Porque a cada contato que as crianças veem com o brinquedo, eles nos surpreendem. As infinitas possibilidades que eles conseguem construir em estratégias de uso do brinquedo ROP. Então, cada vez mais, aí através do relato dos professores, que é o mais importante, a gente percebe que esse é o caminho realmente. Buscar ferramentas tecnológicas para a sala de aula, né? Sair de uma forma que a gente pode tradicional e vivenciar. Uma forma que é uma linguagem que cada vez mais as crianças nos mostram, que elas compreendem em alguns momentos até mais do que nós mesmos. E, mais uma vez, o objetivo ele é alcançado quando a criança aprende brincando. Legal. Agora, professora Solange, como é que foi esse contato, esse primeiro contato? Não sei se você estava presente. Das crianças com reação, o robô? Reação das crianças. Sim, foi na quarta-feira, acho que foi quarta-feira, que eu estava contando agora para o professor como que foi, né? Que eles não tinham visto o robô ainda. E, então, de uma forma lúdica, eu trouxe o robô para a sala, enfim. E, assim, foi uma expectativa muito grande, né? Porque eu coloquei os tapetinhos e tal e convidei o robô para vir para a sala, né? Então, foi interessante, assim, porque além do olhar que eles tiveram para o brinquedo, né? Ou seja, literalmente saiu uma pergunta assim, tá, mas o que ele vai fazer, né? Isso. E é isso que o brinquedo também ajudou a instigar as crianças, o que o robô vai fazer ali, como que ele vai interagir com ele, né? Foi interessante, até em termos dos botões, um deles eu ainda não tinha prestado atenção que, professora, aqui ele vai para a esquerda. Né? Alguém já te mostrou. Alguém. Então são dois, três meninos assim que conseguiram pegar a ideia do brinquedo, fazer a contagem correta. Eles acabam tendo noção de lateralidade, direita, esquerda, para frente, para trás. Isso aí foi, tenho certeza, é uma ferramenta importante para a pedagogia de uma forma lúdica que nós podemos trabalhar. A professora Tatiane, que estava lá, não era isso? Que estava lá na quinta-feira. E assim, o robô ele tem um formato, porém você pode vestir ele da forma que você quiser, né? Ele vai ser um personagem que vai fazer parte da sua brincadeira. Então, um robô, ele atua numa turma inteira de alunos, é isso? Geralmente vão 4 robôs para a sala. Robôs? Daí a gente forma grupos, né? Certo. E tem as telas, e daí você explica as funcionalidades e tal. E cada tela tem um objetivo. Um é numeral, um é uma minicidade. Então, tem N coisas, tem o que nós podemos produzir para que o robô faça parte também dele. Né? Então, tem isso. É uma interação de professor, aluno e o brinquedo. Muito legal. Olha, depois do intervalo queremos saber muito mais sobre esses brinquedos tecnológicos que eu já entendi que estão encantando não só as crianças, né? Depois do intervalo tem mais.
Volta hoje, isto mesmo, já estamos de volta hoje conversando com os professores do Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação aqui da Univale, professor André Raab, professor André Santana, e também com duas representantes da Educação Infantil do município de Balneário Camboriú, que é a Janira Gomes de Sá e a professora Solange Duarte. Bom, junto com os brinquedos são entregues kits com tapetes pedagógicos com a sugestão de atividades que podem ser trabalhados dentro de sala de aula. Professor André, quais seriam essas atividades? Então, esses tapetes que eles vão junto com os brinquedos, né, eles foram fruto da pesquisa que a gente fez ao longo dessa caminhada. Grande parte deles são oriundos da pesquisa da Tatiane e do Rodrigo Ramos, que trabalharam tanto a Tatiane no mestrado e o Rodrigo na graduação. E a ideia dessas propostas é que o professor ele tenha um norte para começar a ter as primeiras interações com o brinquedo, né? Então, ele trabalha uma série de conceitos que vão desde da parte de entender como os números funcionam, a parte de sequência, formas geométricas, até alguns conceitos um pouco mais complexos, que é como a criança ela se porta na cidade, ou como o trânsito funciona, o ambiente. E isso acaba dando brecha para o professor poder explorar da forma que ele desejar e ampliar esse uso desse material, né? Então, eles servem como um guia inicial para que as crianças elas tenham o primeiro contato dentro da sala de aula, mas ele abre as portas para uma imaginação que pode ir além do que eles exploraram com esse material inicial, né? Professora Solange, qual a faixa etária dos alunos que vão ter contato com o robô? Olha, de 4 anos, 4 a 6, né? Porque o maternal ainda é mais complexo para eles, mas para nós, acho que é 4 a 6 anos, é isso. Dos carrossel é isso. Certo. E que tipo de experiências vocês já estão realizando com eles? Quais atividades principais vocês já estão trabalhando? Olha, eu posso falar de mim. Como eu levei o robô para a sala para as crianças, como nós trabalhamos no mês do Maio Amarelo, né, sobre trânsito e tal, tem até uma das telas que tem quase uma mini cidade, né, hospital e não sei, enfim, tem outros departamentos. Então, assim, tá, eu posso passar na faixa? Não, então quantas casas eu tenho que contar para não parar na faixa? Porque pode vir ambulância, professora. Né? Então, essa parte é interessante. Claro, tem o brinquedo ali, mas você tem que levar o brinquedo para a sua realidade, para que a criança trabalhe... Nós temos que trabalhar com ela com uma forma lúdica, né? Do que nós temos no momento e incluir o brinquedo. É isso que... Então, isso daí chama atenção para eles, prestar atenção no convívio diário, né? Um dos tapetes é uma cidade, isso, né? Essa cidadezinha. As ruas de uma cidade, então isso. O robô... Uma das sugestões de atividade é justamente que ele possa brincar de andar nas ruas. E a professora usou isso com muito sucesso, contextualizando no tema que ela estava trabalhando. Bom, professor Raab, e a metodologia usada pelo robô pode ser uma alternativa para fazer os alunos se interessarem mais pela matemática, já que ele foge do modelo tradicional de ensino? É uma esperança que a gente tem, né? E os nossos resultados preliminares mostram isso, que é uma forma lúdica de trabalhar com a matemática e de trazer conceitos que são difíceis de trabalhar sem a presença de um robô. O interessante do brinquedo é que ele tem botões que fica claro a direção em que ele vai andar, né, e se ele vai girar, mas ele não sai andando à medida que a criança aperta o botão. Ele só executa aquilo depois que a criança aperta um botão especial, que é o botão do centro, né, depois vai aparecer na imagem. E esse botão faz com que o robô execute o programa. Então, a criança, se ela quer fazer o robô andar 2 quadradinhos num tapete, que equivale a, por exemplo, andar numa rua e dobrar uma esquina, ele tem que fazer uma estimativa. Quantos passos eu vou ter que dar? Ele tem que informar o robô. Olha, eu vou andar 2 passos para frente, aperta o botão 2 vezes. Eu vou girar para a esquerda, aperta o botão de girar. E agora eu quero que você vá. Então, ele faz todo um planejamento antes de simplesmente brincar empurrando ou apertando o botão. E isso induz a um tipo de raciocínio que, sem a presença de um robô, é um pouco mais difícil de fazer, né? E está relacionado à estimativa, ao conceito de número, né? De quantidade,
está trabalhando a questão de lateralidade, esquerda, direita, trabalhando os conceitos que o professor traz quando ele contextualiza no tema da aula que ele está dando, e também fazendo as crianças se comunicarem usando termos matemáticos. Gira para lá, gira para cá, gira para a esquerda. Não é 2, são 3. Você fez o caminho mais longo, o caminho mais curto. Então, isso traz a matemática para um clima gostoso, né, o clima lúdico da brincadeira, e a nossa esperança é que isso faça com que comece a quebrar um pouco esse ranço, essa matofobia que existe nas escolas em todos os níveis. Jaísa, qual a intenção, não sei se já existe esse posicionamento, mas do município em relação às outras escolas? A intenção é levar o robô para as outras também? Muito boa pergunta. Com certeza, esse foi já, desde o início, um dos grandes objetivos nossos mesmo, poder expandir, né? As crianças dos outros núcleos terem contato também. Então, nós temos 21 núcleos que têm Jardim 2, que a proposta inicial é a partir do Jardim 2, né? Então, nós temos esse desafio aí pela frente. Estamos com uma data não oficial, mas dia 22 de junho, talvez vamos ter a possibilidade de já contemplar mais um núcleo, que é o Pão e Mel. Então, essas crianças já estão, né, no aguarde. E temos aí até o final do ano para ver, porque nós acreditamos que é um projeto com vida longa. Nós pensamos, assim, expandi-lo e, de repente, até ir botando situações mais complexas, se for necessário, se a gente vê o retorno das crianças. Porque, como o professor André falou, são várias linguagens que a gente trabalha com as crianças. E a matemática é uma linguagem muito específica que precisa de um material concreto, porque é abstrata, né, de se trabalhar. Nós falamos da oralidade, da música, mas a matemática em si tem essa necessidade. E completou, fechou, encaixou direitinho. O interesse que as crianças estão demonstrando faz com que a gente acredite que esse projeto veio para ficar. Nós botamos assim, somos, como eu já falei, não é educação, não é eles que precisam da educação, somos nós que precisamos dele, porque isso veio realmente assim, a vir completar uma coisa que as crianças demonstram cada vez mais, que é isso, esse é o caminho. Então, eu penso que até o final do ano, se assim for possível, todos os núcleos que têm o Jardim 2A do município terão essa felicidade de conhecer os meninos, e esse projeto está contemplando muitas aprendizagens na formação de diversos conceitos, não só matemáticos, como de acordo com a necessidade deles. Os professores também estão empolgados com essa nova metodologia, Solange? Com certeza, né? É um brinquedo novo, né? Eu estava falando para o professor agora há pouco. Para mim, eu gostei porque tira a criança da tela, né? Eu acho que esse é um objetivo maravilhoso desse brinquedo. Porque hoje em dia ficou muito fácil desviar a atenção de uma criança dando um telefone ou colocar na frente da televisão. E o brinquedo, ele vem somar a tecnologia, também que a criança não fica tão à parte. Por exemplo, vou jogar bets, como nós jogávamos antigamente. Eles não vão entender a brincadeira, mas o robô... E tem esse componente físico, exatamente. Né? O robô, eu acho que ele junta as duas coisas. Legal, muito importante. Bom, e durante o uso de atividades com brinquedos programáveis, as crianças são capazes de desenvolver intensamente 2 tipos de habilidades, que seriam as habilidades cognitivas e também afetivas. Professor Rabi, por que isso acontece? As habilidades cognitivas são mais ligadas ao desenvolvimento matemático, da lógica, né, e da resolução de problemas, e vão estar muito também conectadas com a forma como o professor planeja usar o brinquedo, a partir das sugestões e inspirações que a gente dá iniciais, mas que ele também certamente vai além e vai criar o próprio tapete ou vai contextualizar dentro de outros temas na sala de aula, e é mais natural o desenvolvimento cognitivo. O afetivo está muito ligado também ao gosto por ser um brinquedo, ao carinho que eles têm pelo robô, a necessidade deles juntos esperar a sua vez, aprender com o olhar do outro, aprender o relacionamento entre eles, e que também o robô talvez não seja essa a característica mais
positiva do robô, ele não elicia, ele não faz com que isso aconteça mais fortemente do que outros materiais, mas isso também está envolvido. Vamos falar um pouquinho, só temos mais 2 minutos, mas, professor André Santana, fala um pouquinho sobre o Light, que outros projetos estão acontecendo ali. Certo. Então, o laboratório Light, uma das características principais dele é justamente a parte multidisciplinar envolvida no laboratório, né? Como eu comentei antes, o Hope ele tem uma série de colaboradores, né, nesses últimos anos, e dentro do laboratório a gente tem a presença de cursos que vão desde engenharia mecânica, ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de produção, até cursos que são de fora da área das exatas, né, como arquitetura e urbanismo, e os mestrados em educação e doutorado em educação. Então, tem a presença de vários colaboradores com frentes de conhecimentos diferentes, né? Isso permite que a gente consiga desenvolver projetos como o Hope, que eles vão até as escolas, né? Os alunos que estão trabalhando em pesquisa, para poder entender um pouco melhor como a educação funciona. E, além do Hope, a gente tem alguns outros projetos que vão desde ferramentas que ajudam estudantes do ensino médio e iniciantes em graduação a aprenderem sobre programação, como o Portugal Studio, que é uma ferramenta que dá para as pessoas uma primeira oportunidade de entender esses conceitos que estão presentes na computação. Mais de 100 mil usuários já. Mais de 100 mil usuários. Projetos como o Tem Ideia na Rede, que foi um projeto que envolveu a cidade de Itajaí no ano passado. Foram 28 escolas envolvidas, escolas públicas da cidade, onde mais de 200 estudantes eles participaram do desenvolvimento do seu primeiro programa de computador. Projetos como o Scratch Junior, uma brincadeira em família, que a gente fez a primeira versão esse ano. As crianças de uma primeira experiência colaborativa juntos para criar também seu primeiro programa de computador. E queria milhares de coisas, pelo que eu estou vendo. Aproveitar para mencionar também a parceria que a gente tem com o Colégio de Aplicação aqui da Univale, em que a gente está oferecendo de caráter inovador 2 disciplinas. Uma chamada Laboratório Maker, que ela concretiza experiências que a gente fez no projeto Light School, que o André está usando, né? Que é em parceria com o Colégio Nereu Ramos. A gente começou com o Nereu Ramos e agora a gente está oferecendo para o Colégio de Aplicação. E também a disciplina de pensamento computacional, que é o único colégio do Brasil que tem essa disciplina. É uma novidade bastante relevante. Muito legal. Gente, eu estou vendo que ideias não faltam e realizações também, né? Parabéns aí pelas parcerias também, por todos os envolvidos. E a gente fecha aqui agradecendo, então, a participação dos professores André Rabi e André Santana, do Laboratório de Inovação Tecnológica aqui da Univale, na educação, a Jaísa Gomes de Sá, técnica pedagógica do Departamento de Educação Infantil de Balneário Camboriú, e também a professora Solange Duarte, do Núcleo Carrossel, lá também de Balneário. Muito obrigada. Obrigado. Bom, e obrigada a você que nos acompanhou em mais um Viva Voz. Lembrando que sempre de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30. Viva Voz, as suas ideias em alto e bom som.